comece o seu destino preparado e domine as técnicas para a criação de qualquer. Acredite e consiga esse objetivo. O link na descrição. Normalmente ele... Não é o avô que tá falando. Não, é o demônio, é o demônio, é pai da mentira, é o mestre nisto. Isto é o mais frequente, acontece muito. E depois, quando a pessoa é uma pessoa de Deus, boa, o demónio é esperto, é muito esperto, então não assusta, né? Então diz que ainda não está em paz, porque é preciso cumprir uma promessa que falta. E é preciso levar 3 velas àquela capela de Santa Rita e dar 6 voltas virado de costas e ao pé coxinho, né? Então a pessoa vai caindo nessas coisas e parece bonito, né? Parece oração, parece coisa boa. E depois, com o passar do tempo, aquilo cria uma dependência, a pessoa já não faz nada sem consultar, né, o bruxo, e no final o que é que eu vejo? As pessoas já chegam em mim já quando já está tudo no desmantelo. No final ele virou todos contra todos na família, destruiu a família, tudo em tribunal, divórcio, tentativa de suicídio, porque ele depois começa envenenando, por exemplo, dizendo, a pessoa ganhou tanta confiança, já não duvida de nada, pensa que é mesmo o avô, o quê? E então chega um dia, passado 2, 3 anos, que ele diz, cuidado que a tua cunhada não gosta de ti, está-te fazendo mal. E é mentira. E como antes foi tudo certo, aquela mentira não passa no radar, passa debaixo do radar e a pessoa começa olhando de lado para a cunhada, e às vezes se a cunhada vai ao bruxo, o demónio diz o mesmo para a outra cunhada. Então elas começam olhando uma para a outra com suspeita e pronto, como eu digo, passado poucos anos está tudo destruído. Eu vejo famílias destruídas. Isso, Sim. eu frequentava tal lugar. Tipo, eu passei em tal lugar, em tal circunstância, está acontecendo isso agora. Certo. Quais os lugares mais frequentes que trazem consequências para pessoas procurarem o senhor, por exemplo? Certo. Então, E esse negócio de você chegar num lugar também e sentir uma coisa ruim pra caramba. Então, 2 coisas. Às vezes há distúrbios diabólicos ligados às pessoas, é uma pessoa que é atacada, seja onde estiver, né? Ela leva... O problema está com ela. Às vezes o distúrbio está ligado ao local, né? Ou seja, qualquer pessoa que passe lá, de alguma maneira, sente que algo não está certo aqui neste local, né? E isso normalmente está ligado com os rituais que se fizeram no local, ou seja, locais onde se fizeram rituais ficam contaminados e é preciso, o ideal é ser exorcizado, mas pelo menos abençoado, ou celebrar uma missa, ou fazer uma oração forte lá, porque, como eu dizia, a presença de Deus santifica o local, né? Mas esse distúrbio está ligado ao local e não às pessoas. Às vezes há distúrbios, as pessoas passam por locais onde não deviam, não é? Sobretudo como aquilo que eu dizia antes, por causa da adivinhação ou da magia. Mas o espiritismo, por exemplo? É uma forma de adivinhação. O espiritismo é uma forma de adivinhação. Falar com os mortos. O São Tomás de Aquino diz que a Bíblia proíbe, não é? Deuteronômio 18, não é? E muitas outras passagens no Antigo Testamento, Deus proíbe invocar os mortos, porque sabe que é perigoso, não é? Pronto, e a Igreja sempre interpretou, sempre soube isto, que o demónio se faz passar pelos defuntos com frequência, por isso é que é tão perigoso. E hoje em dia o problema é que nos hospitais, nos centros de formação médicos, já estão dando cadeiras de medicinas alternativas, terapias alternativas, ou seja, formas de magia branca, e estão ensinando para os futuros médicos e enfermeiros que isso é bom. Eu tenho um caso famoso, tem um vídeo no YouTube, vale a pena, de uma enfermeira que entrou no Reiki por causa de uma professora dela e que fez os 4 níveis do Reiki, chegou ao máximo do Reiki, e ela sabe tudo sobre o Reiki, um caso bem pesado. Ela já está bem, graças a Deus, vai publicar um livro com um amigo meu do Brasil. De maneira bem simples, como quebrar uma maldição? Então, como eu dizia no início, encher-nos de Deus, né? Não é só dizer show ao demónio, né? A melhor maneira do demónio se sentir mal connosco é nós estarmos cheios de Deus. Entendi, não tem espaço para isso. Se eu tiver este copo cheio de água, já não consigo pôr Coca-Cola. Entendi. Pronto. E se estiver vazio é sempre um risco, né? Como que é? Cabeça vazia, oficina do demônio, né? Agora tem um caso também de gente que procura e faz um compromisso. Aí já seria diferente, né, padre? Tem os casos que a gente chama de sujeição diabólica, ou seja, pessoas que expressamente querem fazer um pacto com o demónio para ficar bem na vida. Existe muito, e infelizmente agora está cada vez mais a entrar na cultura, ou seja, tem desenho animado para criança, tem filme, tem novela, em que já se fala disto, né? Já se fala de que eu posso pedir ajuda ao demónio, às vezes brincando com a história, mas é
é um processo também de habituação e é perigoso, não é? Harry Potter, né? Eu consigo fazer coisa. Pronto, mas tem gente que expressamente se alia com o demónio e essas pessoas o demónio trata muito bem nesta vida, como eu digo, o preço é caro, né? E é raro eles arrependerem-se e quererem sair. Eu tive um caso de um satanista que estava numa seita satânica e quis sair, porque chegou um momento em que ele achou que já era demais, né? Depois eu aproveitei e perguntei um montão de coisas para ele, o que é que eles estavam fazendo, quem eram, etc. Qual que era? Pode falar sobre isso? Posso falar um pouquinho, né? Eram cerca de 30 pessoas ali na zona onde eu moro. Se vocês conhecessem um pouco onde eu moro, ninguém acreditaria que havia jovens e pessoas no satanismo ali. Era impressionante. É um lugar, uma fazendinha, assim. Gente boa, bem no sítio, tranquilo. Não veste roupa preta. Não. Quer dizer, é difícil de imaginar que aqui no meio há. Quer dizer, há umas cidades maiores. Este vestia a roupa preta, bem pesado, tipo, né? do heavy metal e tal. Ainda veio assim para os exorcismos, mas pronto, tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem. Depois vamos por fases, né? Vamos começar por uma ponta, Pronto, mas ele chegou um momento em que eles faziam sacrifícios com animais, eles gostam muito de montes, né? De locais. Lugares altos. E lugares altos e lugares que tenham coisas sagradas, porque o demónio gosta muito sempre de profanar, né? Portanto, cemitério, que é um lugar sagrado, vai fazer rituais para o cemitério, etc, etc. Pronto, sacrifícios, sobretudo com animais, eles penso que não faziam sacrifícios humanos, que eu percebesse já, mas as coisas eram pesadas também. E ele sentia-se mal naquilo e ele quis sair. No dia em que ele quis sair, ele começou sendo atacado, né? E tendo problemas, né? E a gente chama estes casos os casos da sujeição diabólica. É uma espécie de possessão latente. Enquanto ele quer ser amigo do demónio, o demónio trata ele bem. Se ele se arrepende e quer sair, então aí o demónio vai massacrá-lo, né? Por providência, ele tinha um vizinho que me conhecia e então ele percebeu que ele estava mal e ele trouxe-o até mim e graças a Deus foi rápido. No caso dele foi poucos exorcismos, 3, 4 exorcismos. Poucos exorcismos. 3 exorcismos. Tem casos que eu tenho que são 7 anos. Né? 7 anos? Sim, todos os meses. No caso, tipo, alguém que procurou, fez, talvez? Não, tem casos não muito graves que demoram muito tempo a resolver-se, tem casos muito graves que se resolvem muito rápido. Não tem a ver com a gravidade do caso, tem a ver um pouco com as disposições da pessoa. Às vezes as pessoas não estão, e também um pouco com o plano de Deus. Deus às vezes permite que a pessoa não fique, todos melhoram bastante, mas aquela parte final do ficar 100% bom custa muito, né? E eu penso que, e Deus também permite isso, eu penso para eles não largarem Deus, também para reparar, é uma espécie de pena, de purgatório aqui, né? Deus tem motivos para não nos tirar todas as cruzes, digamos assim. Mas a vida deles do dia a dia, com os exorcismos, muda muito, né? Eles conseguem começar a fazer uma vida normal, que não faziam, né? E dos casos de exorcismo, a gente começou falando isso, né? Mas descrever como que foi um desses exorcismos mais pesados, mais difíceis, assim, de luta mesmo contra. Sim, são todos parecidos, por incrível que pareça, positivo, é que eles se sentem bem. Porquê? Porque eles veem a força de Deus, a força da oração. Eu já participei de uns 3 e é esse sentimento mesmo. Não dá medo. Não dá medo. Dá um sentimento de que Deus já 3 vezes. Não dá medo? Não dá. Não. Porque você sai fortalecido. Deus é maior, acabou. Deus é maior. Mas claro, no caso, você descrever do começo até o final, assim, que seja uma sessão e que teve uma manifestação mais forte, assim. Os casos que eu acompanho têm todas manifestações. Se não tiverem, eu digo que eles podem ir para casa, né? Pode fazer uma oração de cura e libertação, resolve. Claro, os leves, os leves resolvem de outra forma. Eu só fico com os pesados, né? Pronto. Mas, é assim, um que eu tive agora há uma semana, para dar um exemplo. Ontem foi, não, no sábado, fez no sábado uma semana. Uma senhora de 1,60 m, 1,65 m, com 50 anos, 3 homens, 3 gutos, né? 3 gutos, fortes, exatamente, tentando, e não conseguiam que ela entrasse pela porta. Ou seja, a força dela, uma mulher, não muito nova, né? E 3 homens grandões, bem grandões, não conseguiam que ela entrasse por uma porta para a sala dos exorcismos. Ou seja, o demónio manifestou-se quando ela saiu do carro para entrar na sala. Ele já sabia o que é que ia acontecer, né? E então foi todo um número para conseguir trazer ela até à sala. E depois na sala, normalmente esse seria um caso de eu rezar na cama. Normalmente amarrar, né? eu amarro nos joelhos e nos pés, porque senão dá muito pontapé, né? E depois uma pessoa em cada braço, uma no braço e uma deitada sobre as pernas, assim tipo de barriga, né? Caramba! Porque senão... Você não topa aí um dia lá? Você tem coragem? Eu vou fazer o seguinte, quando eu for, vou chamar o Vilela. Não, eu vou agora. Vocês eu vou. Eu vou agora em outubro, por exemplo, ou então em outra oportunidade. E aí eu vou passar um sábado. Geralmente é sábado, né? Agora eu vou mudar para sexta. Vamos lá, vamos. A gente. Não, mas
Olha, é totalmente assim, restaurador da fé. Mas não tem perigo de passar de uma pessoa para outra? Eu costumo brincar e dizer, não é uma doença contagiosa. Não tem. Nunca acontece. Né? Há 25 anos que eu O estou... demônio saiu e falou, ei, tem outro osário lá. Só nos filmes. Agora, eu já ouvi casos. Não, é verdade, quer dizer, às vezes o demónio faz comentários acerca dos outros. Né? Ah, é? Portanto, é bom, sei lá, às vezes, por exemplo, tem um marido, a esposa está mal, vem-nos isso, eu digo que ela tem que confessar, tem que ir à missa, e digo que para ele também, mas ele às vezes não vai e não confessa. Né? E eu não tenho muita força para... Eu tenho que gerir aquilo que ele está ajudando um pouco, mas ele não está fazendo o ideal. Né?